Boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa com o nosso querido professor Eduardo Salles sobre a disciplina de pensamento crítico. Não vou me delongar muito aqui na apresentação, até porque nós temos alguns avisos, né? Seguimos aqui com os avisos pedindo para que vocês se atentem ao prazo de entrega das atividades. Acredito que todos saibam que agora, dia 28, amanhã, se encerra a atividade de estudo 1. Então, não perca aí a oportunidade. Se ficou alguma dúvida, aproveita essa última aula, não, né? Na verdade, a aula de hoje, que é a última aula antes da entrega da atividade, para fazer qualquer pergunta, qualquer questionamento, aproveitar para tirar qualquer dúvida, ok? Fica ainda o aviso do Desafio Nacional. A nossa data de inscrição é até agora no dia 30. Lembrando, pessoal, é uma atividade que vocês já vão ter que fazer, já conta a nota na disciplina de vocês, né? Já conta a nota aí na grade, nas atividades que vocês têm que cumprir. Então, por que não aproveitar e se inscrever aí no Desafio Nacional? Eu já vou deixar o link aqui nos comentários do Desafio Nacional, mas para o final da aula também temos enquete. Então, responda ali a enquete, avalie o nosso professor e não se esqueça, siga a gente aqui no canal, siga o canal de Sociologia, siga a gente no Instagram da Filosofia, o Instagram da Sociologia, ativem os sininhos, porque daí sempre vai um aviso para vocês quando a aula estiver aí online, ok? Sem me delongar mais, já vou convidar aqui o professor Eduardo para estar aqui com a gente. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Bianca. Boa noite, pessoal. Estamos aí para mais uma aula, né? Exatamente, mais um desafio, nosso desafio do dia. Pessoal, eu já vou deixar vocês aqui com o professor e vamos nos comunicando aqui no chat. Qualquer coisa vocês me avisam e o professor Eduardo já sabe. Qualquer coisa é só me chamar, ok? Legal. Boa aula. Então, pessoal, vamos então para mais uma aula. Antes da aula, tinha umas questões aí que na última aula algumas pessoas fizeram e nem sempre na aula a gente consegue responder tudo, né? Eu até separei aqui algumas perguntinhas que vocês fizeram para a gente aproveitar esses primeiros 5 minutos aí de entrada para poder retomar, inclusive, alguns temas da última aula e responder algumas perguntas, né? A Elisângela fez uma pergunta interessante, ó. Nem tudo é integrativo. Na verdade, ela fez uma afirmação, né? Existem coisas antagônicas. Aí, Elisângela, muito bom. Nesse caso aqui, eu que te pergunto, será? Né? Nós estávamos falando na última aula dos dualismos, né? E a questão é que antagônico e integrativo são perspectivas, né? Depende do ponto de vista da onde você está desenvolvendo. Teve alguém aí que falou que assistiu a Dona Flor, assistiu o filme, né? Isso é muito legal, vale muito a pena mesmo. Eu recomendo assistir o Matrix e assistir outros filmes e ler livros também e tentar perceber esses dualismos presentes aí em todos essas programações, né? A Elisângela fez uma outra nota aqui, ó, sobre Jesus em uma leitura integralista, né, que tenta juntar aquela ideia de puro e impuro, né? Tem um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, tá? Depois eu posto para vocês aqui nos comentários, e aí vocês conseguem pegar, quem quiser aprofundar e ter essa leitura que trabalha um dualismo integrativo. Só lembrando que muito do texto bíblico, né, aí a gente falando nas últimas aulas, tem muito mais a ver com a cultura oriental, né, que era uma cultura de percepção mais integralista. Depois que esse dualismo foi muito marcado, né? A Leonilda também fez uma nota aqui. O homem nasce inclinado para o mal, né? Aí, novamente, os dualismos, né, são percepções, né? Se a gente entender que o instinto de sobrevivência pode ser, em muitos casos, algo mal, então aí você teria que concordar que ele é inclinado para o mal. Mas tem muito mais a ver com o instinto de sobrevivência e com a percepção que nós temos do instinto de sobrevivência. Aqui, parabéns também para o pessoal que conseguiu entender o termo ser ou não ser, já na última aula, e já começaram a questionar o termo ser ou não ser, do desafio que eu passei, né? Para entender como esse ou
faz parte dos nossos discursos todos os dias, e a gente precisa estar sempre atento para eles, que hora ou outra a gente se pega colocando o ou nos nossos discursos. Aqui teve um outro aqui que no nome lá da pergunta estava Laila e Felipe, né? Falando de Agostinho, né? Sobre rompimento com o dualismo, né? Aí tem que tomar bastante cuidado, né? Agostinho, em muito dos textos dele, ele na verdade continua trazendo o dualismo para dentro do cristianismo, né? E não rompendo com ele, na verdade ele vai promover o dualismo por muito tempo. Agora, é claro, na percepção dele, final, o dualismo é resolvido, né? Onde o bem supera o mal, ele tem essa ideia. Mas, ainda assim, ele traz seu dualismo em vários momentos nos discursos dele. E também tem uma nota aqui do Alexandre Brás, falando também sobre esse dualismo de luz e trevas. E aí eu tô perguntando, né, será que realmente são separados, né? Parabéns, é isso aí mesmo, né? A percepção é realmente essa. Inclusive, se você for atrás da física, né, e as definições da ótica, você vai ver que essa questão de cores e luzes aí são totalmente subjetivas, né? Não dá pra gente afirmar nada nesse ponto aí. Ok? Então, aí, tirando esse bate-bola inicial para a gente fechar algumas questões que ficaram da aula passada, hoje, então, nós mudamos a pegada, um pouco menos filosófico e um pouco mais sociológico. Então, nós vamos já entrando nisso aí, tentando perceber quais são essas mudanças, qual que é a diferença, né? Como que se dá uma análise sociológica. E aí eu quero propor para vocês me ajudarem, então, aí, nesse comecinho de aula, que seria uma crítica sociológica? Vocês já podem colocar aí, a gente já puxa aqui rapidinho, vamos tentar fazer aquela tempestade de ideias rapidinho aqui. E o que seria, então, essa crítica sociológica? Como que vocês veem isso? Qual a diferença de uma crítica filosófica para uma crítica sociológica? Será que há diferença? Fala assim, professor, já está difícil saber o que é crítica filosófica, o senhor ainda me inventa de falar de crítica sociológica? Pois é, e ainda com detalhe, né? A crítica sociológica hoje, talvez, vocês vão colocando aí enquanto isso, tá? Qual que vocês acham que é diferente, o que muda numa crítica sociológica? A propósito, então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, qual que é o grande diferencial de uma crítica sociológica? Qual que é a mudança dela em relação à crítica filosófica? E como eu ia pegando agora no comecinho, na atualidade, a crítica sociológica desenvolveu-se muito, né? Muito. Tanto por causa do nosso mundo, né? De como as sociedades continuam se movendo e se desenvolvendo na atualidade. Ok? Então, assim, como é que a gente vê isso? O que muda de uma crítica filosófica para uma crítica sociológica, né? Por exemplo, vamos tentar aqui, começando para ajudar vocês a entrarem aí no espírito da aula, né? Quando a gente pensa aqui numa crítica, uma crítica teológica, o que seria? A crítica teológica, ela vê o que é dogmático, o que é perspectiva de fé. É isso. Então, a crítica teológica, ela está sempre procurando esse termo aí. Uma crítica filosófica. O que é a crítica? Os filósofos aí de plantão me ajudem. Né? O que a crítica filosófica observa? Eu já dei a ajuda da teologia, né? O que vocês acham que ela observa? Aqui tem alguns aqui, ó. Vamos lá. O Leandro colocou, seria o sociológico mais específico que o filosófico? Aí já tem uma provocação para nós aí, para vocês. Ele é mais específico? O que vocês acham aí? Ó, o Jonas, a Micael aqui também, ó. Ela critica olhando as relações. Aí, agora começamos a pegar um pouco mais legal, né? O Jonas já tocou aí, talvez, num ponto sensível. Ela estuda as relações. Aqui isso é bastante importante de se pensar, né? E talvez esse seja o grande começo, né? É claro que quando a gente faz essa brincadeira aqui para começar a aula e se envolver na aula, nós estamos com um pensamento bem abrangente, né?
Hoje, quando a gente pensa em filosofia, já existe filosofia que pensa relações, né? Já está muito mais aberto. Mas é claro que nós estamos começando. Então, começando, você ainda vai ver as coisas um pouco engessadas, né? Quem está começando a estudar filosofia vai ver a filosofia muito essencialista, né? Muito nos conceitos. A sociologia, por outro lado, a gente acaba percebendo ela, talvez aqui, como disse o Jonas, né? Mais relacional, né? Ó, a Leonilda, né? Colocou aqui, ó. Na minha opinião, a crítica sociológica olha para o ser humano com a sociedade, é isso aí, né? Mais relacional, né? Isso aqui, ser humano e sociedade, é isso aí. Que a Mônica, a sociológica Viz ficou aberto, né? Elisângela Pinto colocou aqui, ó. A crítica sociológica analisa as estruturas, relações sociais entre grupos, certíssimo. A sociologia, ela visa o social, o dinamismo das relações, tá? Aí você tem aqui relações sociais na Cíntia, a Mônica também, o Lúcio Mauro observa vários aspectos da sociedade, a Leonilda pontua aqui, a filosofia está mais centrada em conceitos, é isso aí. Aqui nós já temos uma pegada inicial aí para a gente começar a nossa aula e entender então quais são essas diferenças. Então, para a gente começar aqui, sair um pouco do nosso quadro ali e entrar aqui nos nossos slides, nós vamos ter o seguinte, que a leitura sociológica, ela tem então logo de cara essa abordagem das relações. Então, vejam só, isso aqui é bastante importante, porque a filosofia, principalmente a filosofia antiga, ou a filosofia medievalista, né, você tem percepções filosóficas muito mais centradas em conceitos, né, e não no dinamismo. É claro, mas isso tem muitos motivos. Um deles é porque a sociedade de 300 anos atrás tinha 500, 700 mil pessoas, ou no máximo 1 milhão de pessoas no mundo, 2 milhões de pessoas no mundo. Então, em coisa de 200, 300 anos, nós saltamos para 6 bilhões, né? Então, um salto monstruoso na humanidade. E esse salto monstruoso, então, faz com que as sociedades nos últimos 3 séculos aí fiquem muito, muito, muito complexas. E essa complexidade tem feito com que cada vez mais a sociologia cresça como ciência, apareça como ciência e seja relevante como ciência. Tá? E assim, a filosofia, professora, a filosofia fica o desafio de conseguir entender como esses conceitos agora estão se solidificando, se formando, se reestruturando nesses novos modelos de sociedade. O que eu já falei no livro, abordei no livro, e eu tenho abordado com vocês, é que realmente há uma mudança de papéis, né? E há necessidade hoje, por exemplo, de que o sociólogo realmente se pense sua função, sua profissão, principalmente o filósofo, perdão, pensa a sua função muito próxima da sociologia. E, justamente por causa desses desenvolvimentos, a sociologia tem abarcado e feito muita interdisciplinaridade. Por quê? Porque todas as ciências estão percebendo a importância da análise sociológica na nossa época. Como a sociedade ganhou um corpo, ganhou consciência, ganhou relações interativas, e tudo isso daí precisa ser analisado, estudado e relacionado com os conceitos do dia a dia. Tá? Então, muito mais do que é importante. Então, a perspectiva de se fazer uma análise crítica e pensar a sociologia para análise crítica é fundamental. Tá? Tanto porque não dá mais para nós pensarmos os conceitos tão isolados como era o pensamento medievalista ou o pensamento antigo. Ok? E aí fica esse desafio já inicial para a gente começar com a nossa provocação aqui. E eu gosto muito desse slide que eu coloquei para vocês aí, principalmente aí do texto do Adorno, né? Provocando aí como que nossa cultura hoje está quase que totalmente dominada por estruturas sociais, né? Pela mídia, pela propaganda, pelo marketing, pelas lógicas de mercado, e pensar como isso realmente afeta, como isso realmente controla, e como isso faz a gente pensar. E talvez esse seja um dos calcanhares de Aquiles aí, se a gente for pensar, se nós formos pensar na construção do pensamento na nossa época. Porque as pessoas não têm nem mesmo tempo para pensar. E eu não estou falando de pessoas
que trabalham na fábrica. Eu estou falando de mim e de vocês que estamos aqui na escola lendo, estudando. Fala para mim como é que é o seu tempo. Aí ela fala, tem tempo para pensar? Não tenho tempo para pensar. Então isso é muito complicado. Esse mundo corrido, né, totalmente com as lacunas de tempo totalmente preenchidas, se tornando algo até viciante, né? Isso daí tem produzido um mal monstruoso, principalmente para o que seria talvez uma intelectualidade. E é até difícil de pensar intelectualidade na nossa época, com tanta oferta e tanta oferta diversa de atividades. E aí, a questão é a seguinte, as dificuldades que nós vamos ter, então, aí, em pensar em áreas diferentes, em romper com as lógicas, romper com esse mundo, que agora é um mundo complexo, né? Talvez antigamente, falar em romper com o cartesianismo há 100 anos atrás, pô, isso aí era fantástico, né? O Nietzsche, quando veio lá e falou Deus morreu e tal, se alguém fala que Deus morreu hoje, já não causa nem efeito, porque as sociedades estão tão plurais que os conceitos meio que se diluíram nessa pluralidade e tornaram mais difícil as análises, mais difícil as críticas, mas todavia, saiu um pouco daquelas reflexões absolutistas e dominadoras. Então, para a gente pensar, o que nós vamos abordar na aula de hoje, é pensar a sociologia como? Por meio dos estruturalismos, tá? O pensamento de Karl Marx e a escola de Frankfurt. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada uma dessas 3 linhas e como isso aí pode ser usado numa análise sociológica. Vocês já devem ter acompanhado aí no livro, né, e também nas aulas conceituais. Eu vou tentar fazer um exercício com vocês aqui e a gente tentar abordar juntos o que a gente pode ganhar. Quanto à atividade 1 aí, que tem um povo preocupado e tal, eu quero compartilhar aqui com vocês. Alguns alunos às vezes mandam mensagem, pedem ajuda, e assim, né, o que eu percebi é que está bem empatado, né, tem um grupo que conseguiu entender bem a atividade, ficou muito bom, né, inclusive, parabéns aí o pessoal que me mandou e conseguiu chegar bem, e tem um grupo que está tendo um pouco de dificuldade. As dificuldades que eu percebi, a maioria são quanto à leitura, né. A leitura é uma coisa, justamente é o tema lá da atividade, né? A gente fala que a dificuldade que as pessoas têm de perceber na leitura. Então, a leitura é um grande desafio, um grande obstáculo que a gente precisa superar. A dica é concentrar na leitura. Eu tenho mais um texto com uma ajudinha que eu vou postar, eu vou colocar na pasta, acho que a Bianca falou que ia colocar, se ela não colocar, eu vou colocar hoje lá, que é mais uma ajudinha em cima do texto da Anzaldúa, onde eu tento dar uma ajuda na leitura e destrinchar o texto dela ali, para quem ainda está com um pouco de dificuldade. O que eu percebi nas leituras de vocês, é que quando alguns estão lendo, acaba colocando conceitos próprios no texto. Uma coisa importante é a gente tentar se concentrar no que o texto está falando. Essa é uma dica importantíssima. Um bom atalho é você ver o campo semântico, as palavras ao redor da ideia principal. Elas vão sempre te prender naquilo que é a ideia principal do texto, para que não fuja para uma ideia aleatória e se perca aí durante uma análise. Tá? Vamos prosseguir então aqui. Então, hoje eu vou falar do texto de Adão e Eva, o texto do Fórum. E aí, justamente, para nós pensarmos uma análise sociológica, tá? A partir desse texto, vocês vão ver que, embora pareça mítico-religioso, ele é muito mais presente na reflexão cultural e social do que se pode imaginar, tá? Então, assim, como que fica essa análise, né? Alguns de vocês conseguiram ir lá no fórum, dar algumas opiniões, mas a questão é a seguinte: quando a gente lê esse texto, né, de Adão e Eva, é um texto muito presente, tá? Não é um texto que está mais limitado à dimensão religiosa. Ele enraizou na nossa cultura de tal forma que qualquer pessoa quase que você encontra no meio da rua e pergunta, ela vai conhecer muito mais isso aqui do que a história do boi bumbá, né? Ou do Bumba Meu Boi, né? Ou a história do boto cor-de-rosa, ou alguma outra narrativa da cultura indígena brasileira. Eles vão conhecer muito mais a narrativa judaica, por causa da propaganda, por causa da mídia, por causa dos desenvolvimentos. A questão é, qual que é a percepção sociológica e como ela me ajuda com esse texto, né? Como é que ela me ajuda? Uma crítica dessa narrativa pode me ajudar na minha leitura sociológica da realidade.
tá? Nós falamos aqui que são 3 percepções, né? Primeiro, a percepção teológica, aí, que tem a percepção dogmática, filosófica, uma percepção mais essencialista, né? Então, como é que seria isso nessa narrativa? Então, por exemplo, quando um teólogo lê essa narrativa, ele está vendo a doutrina, né? A doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina da criação, né? Quando a filosofia olha para essa narrativa, o que ele está olhando, né? Ele está olhando a contestação de Eva, ele tá olhando o papel da serpente ali como contestador, ele está olhando o papel legal, né? A utilização da lei, da regra, ele está olhando a perspectiva da justiça com a punição deles. Então, bem mais conceitual, mas ainda amarrado à história. O olhar sociológico, ele faz uma coisa um pouco mais ampla nesse sentido, que ele olha além da história, ele vai olhar o seguinte, como é que surgiu essa história? Por que essa história vai ter um papel sociológico? Qual a intenção em divulgar essa história? E quais os resultados que essa história provoca na sociedade? Ok? Então, assim, um teológico, ele vai olhar o dogma do negócio. O filosófico, ele vai questionar a passagem. O sociológico, ele vai olhar para a passagem e vai entender como a sociedade produziu isso e como isso afeta a sociedade. Ok? Ele vai entender as relações que existem por trás da narrativa e como essas relações podem ou não impactar aí as pessoas. E essa seria a pergunta que eu propus no fórum, a propósito, né? Por que as pessoas ainda reagem a esse texto dessa forma? Então, assim, e é interessante que nós estamos falando em percepção acadêmica, mas mesmo na academia ainda há uma percepção assim. Essa imagem que eu peguei aqui no slide para vocês, ela tem alguém perguntando do pessoal da sociologia que sumiu, né? Então, essa imagem que eu postei aqui no slide, ela é muito provocadora, né? Ela é uma imagem do século XV, né? E ela propõe uma das leituras que eles tinham no mundo antigo, na leitura medieval, de que a serpente era o espelho de Eva. Então, olha só, se hoje o povo ainda tem uma leitura negativa, naquela época era duplamente negativa, porque eles não só viam a mulher como aquela que caiu no pecado, mas também viam a serpente como imagem da mulher. Né? E alguns textos medievais ainda colocam a serpente como a Lilith. Tá? Então é de tal forma que a ideia que é justamente uma condenação monstruosa do feminino. Agora, essa condenação do feminino, ela repercutiu na história. Por quê? Porque ela vai impregnar as 4 maiores religiões que vão dominar todo o mundo, que é o islamismo, o cristianismo, as 3 maiores, o judaísmo. E essas 3 religiões, então, vão acabar divulgando essa leitura aí com bastante inferiorização da mulher. E isso vai se alastrar em toda a história, que começa dentro do ambiente religioso. Tá? E como legitimação, entende? É muito problemático, é para você sentar e pensar. Eu falo com os meus filhos, e eu dou aula de teologia, e eu falo que vários textos bíblicos tinham que ter censura. Não por causa de pornografia, coisa assim, né? Embora tenha, tá? Mas tem alguns textos que eles evocam imaginários e leituras de ódio, discursos de ódio, de discriminação, que precisavam pelo menos de uma nota de rodapé muito bem feita para evitar que leitores desinformados incorressem em preconceito e redução do outro. Mas é só o começo, né, das dores isso daí. O texto, então, a percepção social, ela tem percepção estrutural, contextual, né, focado nas relações, tá? Ele procura as relações que motivaram o texto. Por que alguém vai divulgar uma passagem dessa? As estruturas sociais e políticas presentes no texto, será que esse texto tem alguma relação política por trás dele? Será que existem relações de dominação por trás de uma narrativa dessa? E eu até já provoquei alguns de vocês, principalmente lá no Fórum de Sociologia, trabalhando uma ideia bem importante que Foucault desenvolve e que também é desenvolvida por alguns historiadores aí da nova escola. Eles trabalham a ideia de que não existe nenhum documento inocente. Então, todo documento tem uma intenção. Então, sempre tem que tomar cuidado com essa intenção do documento. Sempre ler. E aí, pegando aqui aquele gancho do Foucault e pensando ele, há uma diferença crítica entre texto e documento.
né? Texto é uma coisa, ela não exerce a autoridade que o documento exerce. Então, de certa forma, alguns textos tornados sagrados ganharam esse status de documento, e justamente por causa desse status de documento, eles influenciam as pessoas quase que cegamente. É quase como se fosse um édito, né, real, é quase como se fosse uma chancela do tribunal, entendeu? A pessoa olha aquilo e já assusta, né? Ela já se impacta com a autoridade que acabou sendo vinculada aos textos, tá? E aqui, o texto, então, nós podemos olhar nele e perceber, ó, além de conflitos políticos, ele vai ter relações estruturais, ele tem questões ideológicas, você vai encontrar infra e superestrutura, ok? Relações de dominação que se estendem até hoje, relações de legitimação, e não só esse texto, ok? Várias narrativas e discursos. A provocação sociológica é a gente aprender a fazer isso em tudo. Olhar a realidade e perceber o que é e o que não é. Como que eu posso usar, então, as ferramentas da sociologia para criticar aquilo que é o meu contexto. Tá? É um desafio? É. É um pouco trabalhoso? É também. Mas cá entre nós, gente, vocês já estão avançadinhos, né? Às vezes a gente tem posturas assim, ó, eu vou dar a dica, né? Professor, eu estou com dificuldade de fazer a crítica. Leia. Eu estou com dificuldade de entender o que está escrito. Leia. O problema é, nós lemos muito pouco. Tem que ler, vamos lá, pelo menos um artigo por dia. Um artigo por dia para ficar tranquilo, 20 páginas. Se você ler 20 páginas por dia, você vai ler 600 páginas por mês, é ótimo. Você está com uma média, está muito acima da média. Tá? Mas isso daí que eu estou falando para vocês é o mínimo. Principalmente se você quer ser acadêmico ou acadêmica, né? Ah, eu quero seguir carreira acadêmica. Leia, leia e leia e muito. O que acontece é que nós lemos muito pouco, tá? Vamos lá para frente mais um pouquinho e tentar avançar aqui a nossa crítica, né? Então aqui está a nossa passagem e as notas que eu separei que nós vamos tentar localizar aqui nela. Então nós vamos tentar localizar estrutura, campos de poder, hábitos e a longa duração. Então, é um texto bastante conhecido. A ideia do texto não é fechar o texto como se fosse, né, ou se desfazer do texto, nada disso, né? A ideia é aproveitar as perspectivas sociológicas que podem ser encontradas em qualquer literatura. A utilização do texto é devida à sua episteme e à sua influência na cultura, não só brasileira, mas na cultura mundial. Né? Então, quando você lê um texto desse aqui, ó, por exemplo, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Primeira coisa que você pensa numa crítica sociológica é que é um texto escrito na terceira pessoa. Todo texto escrito na terceira pessoa, você tem que perguntar quem que está escrevendo, qual a intenção dessa pessoa, por que ela está escrevendo, qual o objetivo que ela está escrevendo. Tá? É bem assim. A gente não pode, às vezes no português nós fomos acostumados a ler rápido. E essa questão de ler rápido, porque nós estamos sempre correndo, trabalhando, faz com que a gente tenha uma compreensão muito pequena dos textos, tá? E da profundidade deles. Então, pera lá, quem que está escrevendo? Por que está escrevendo? Para que está escrevendo? Qual o objetivo dessa narrativa? É uma narrativa tardia? Claro, aí você tem questão histórica, contextual, que pode pesquisar, que você vai acabar chegando nisso. Tá? Mas a pergunta toda é uma terceira pessoa. Então, quando você olha qualquer documento, qualquer texto, qualquer discurso, você sempre tem que procurar isso, aqui é importante. Os discursos, a maioria deles possuem muitas amarrações. Então, quando a pessoa está falando um discurso, seja qual for, qual é a amarração dela? Será que ela é a primeira pessoa do discurso? Ou será que ela é só a terceira pessoa do discurso? Ela está falando a partir de outro. E essa procura pelo outro é a leitura sociológica que vai fazer. Conseguir perceber quem é esse outro e entender ele aí. Ele está dentro dessa primeira leitura estrutural. A leitura estrutural vai perceber o quê? As formas, as conexões, as relações que a sociedade tem. Tá? Então nós vamos perceber aí, por exemplo, essa relação a partir de entender quem está falando e a partir desse quem entender como ele se relaciona com os outros personagens do texto. Por exemplo, nessa narrativa aqui, nós temos um monte de hipóteses. Uma das hipóteses assim sociológicas mais bem elaboradas é que esse texto é um texto sacerdotal.
Isso por causa de todo o contexto e as linguagens sacerdotal que é usada. Dentro dessa perspectiva de análise, eles vão entender o seguinte, que havia uma crise, principalmente entre dois grupos de sacerdotes no período antes do exílio. Era um grupo formado, na sua maioria, por homens e outro, na sua maioria, por mulheres. Quem pesquisar, você vai encontrar o culto da deusa, que era o culto de lógica feminina, e o culto masculino. Em Israel, por muito tempo, esse culto era no mesmo lugar. Era o masculino e o feminino, eles eram casados, duas divindades, e eram em Canaã. Quando o povo hebreu começa a praticar religião, ele ainda segue nisso aqui, e existem vários documentos e análises que vão colocar a Zera como a esposa de Javé, que é a divindade hebraica. Qual que foi o problema? Quando o povo é deportado para o exílio, surge uma teologia que a culpa é das mulheres. Mas por que a culpa é das mulheres? Porque no culto feminino era um culto de fertilidade. Então haviam muitos críticos desse culto de fertilidade e vão culpar o culto de fertilidade pelo exílio. E começa então toda uma tradição de culpa colocada na mulher. Por volta dessa época surge o texto de Gênesis. E o texto de Gênesis é um dos principais textos que vai usar essa culpa da mulher. E isso daí vai ter todo um discurso na Bíblia, em vários textos, onde tenta se colocar a culpa na mulher. Culpa de quê? A culpa do pecado, a culpa da deportação, a culpa do exílio, e várias outras culpas vão sendo colocadas. E parece que virou hábito. Virou hábito e até hoje continuam colocando a culpa nas mulheres. Tá? E eu sempre falo assim, e brinco com o povo, né, que a gente tem que aprender a dar a voz, né, a dar a voz de direito da Eva, que a Eva, coitada aqui no texto, ela foi totalmente culpada e não teve nem condição de se defender em lugar algum, né? Ela foi uma mulher totalmente sem voz, porque essa é uma prática social, entenderam? Esse é um fato social. Roubar a voz da mulher é um fato social que ocorre desde o mundo mais antigo, é algo que alcançou longa duração. Minha esposa, às vezes eu questiono essas coisas com ela e falo com ela sobre isso, e ela fala que é porque a mulher muitas vezes está tão preocupada com sua família, com aquilo que é seu, que não está nem aí para sua voz. Né? Mas só que você vê que até a própria mulher coloca a culpa na mulher. E eu falo para ela isso, sabe? Que na verdade está tão incrustado na subjetividade que faz com que a própria pessoa se sinta inferior às outras. E esse é um dos grandes problemas. Então, quando a gente fala em infraestrutura e superestrutura, a gente pensando em sociologia e leitura estrutural, você vai entender que toda a relação de dominação envolve esses dois elementos, a infraestrutura e a superestrutura, pensando em Karl Marx, né? Então, na infraestrutura, você vai ter ali o trabalho, aquilo que você quer que aconteça. A superestrutura é toda a ideologia construída para que a pessoa seja esse executor. Tá? Então você vai encontrar isso várias vezes no texto bíblico, mas também na tradição social. E ela vai estar criando formas de legitimar esse domínio sobre o outro. Então esse domínio ideológico é construído no discurso, na verbalização. É justamente esse discurso, essa verbalização, que ganha corpo na sociedade, que vai acabar, então, oprimindo, destruindo, desconstruindo, ou até mesmo valorizando. Tudo está centrado no discurso. Então, por isso, a análise sociológica tem sim, aí, ó, quem é da sociologia, eu já vou abrir um link para você pensar, comece a pensar em linguagem. Por quê? Porque a análise sociológica está intimamente amarrada à linguagem. Você vai estudar ideologia, você vai ter que estudar discurso. Como ideologia e discurso estão próximos. Então, tanto é que várias escolas da crítica sociológica, elas são escolas que surgem entre linguistas, que é o caso da escola de Frankfurt. Ok? Então, a escola de Frankfurt vai ter vários linguistas que seguiam as pegadas de Karl Marx, e eles então vão acabar construindo leituras intermediárias entre a sociologia e a linguagem. E isso daí essa é uma pegada muito boa a se pesquisar. E é um campo que nós temos que começar a pensar em abrir, justamente para essa nossa leitura crítica. Por quê? Porque muito da estrutura de dominação está sendo produzida no discurso, seja ele oral ou seja ele preservado de forma escrita. Ok? O que a gente olha mais aqui, professor? A gente pode olhar, ó, é um documento? Sim. Então ele exerce poder? Sim. Qual a intenção do documento? Será que esse documento, esse texto,
ele tem intenção de controle? Isso é outra pergunta que você faz para o discurso. Esse discurso, ele tem interesse em controle? É bem fácil, é só você olhar o texto e falar, isso é um texto motivacional? Não. Todo texto que traz regra, o que você pode, o que você não pode, é um texto voltado para controle. E aí a pergunta, por que um texto sob controle? E por que um dos primeiros textos de uma escritura dita sagrada é um texto de controle? Né? Então isso daqui é bem importante pensar. Como as estruturas religiosas, e no caso aqui uma instituição, né, ela faz parte dos mecanismos de controle. É claro, hoje o mundo mudou bastante, mas ainda existem, então, instituições religiosas a favor das lógicas de controle e dominação, e também tem instituições religiosas contrárias às lógicas de controle e dominação. Ok? O que mais que você tem aqui? Ó? É um texto restritivo, né? Então é um texto que vai mexer com isso. O fato social. O texto apresenta? Vamos tentar olhar a estrutura? O texto apresenta? Sim, apresenta. Nós falamos aqui a questão da mulher, né? E como o texto, e aí assim, pensando no fato social, pensando assim, como uma estrutura ideológica acaba criando uma lógica de vida. O que vai acontecer? Ele vai trabalhar dentro da subjetividade da pessoa. E é aí que mora o perigo. Porque quando nós estudamos sociologia e pensamos nas relações, é uma coisa. Agora, quando nós olhamos as relações e percebemos como essas relações alteram a subjetividade, aí é outra coisa. E é isso que esse texto aqui, por exemplo, textos como esse alteram. Relações que mexem lá na subjetividade. Como assim, professor? Eu dou a dica para vocês estudarem o Panóptico de Foucault. É tipo o Panóptico de Foucault. O Panóptico lá é aquela experiência que Foucault vai apresentar, acho que ele apresenta no livro Vigiar e Punir, em que tem uma torre no meio de uma penitenciária, uma torre de vidro fumê. E as pessoas não sabem, os bandidos estão, os presos estão lá, e eles acreditam que tem alguém dentro daquela torre. Mas dentro da torre não tem ninguém. Como não tem ninguém dentro da torre, eles, como não vêm, eles acham que tem alguém ali e continua todo mundo certinho. Então, essa influência sobre as pessoas, do Panóptico, é a influência que a ideologia causa nas pessoas. Ele é a melhor ilustração para você entender ideologia. É um discurso fantasioso, entre aspas, né? Que ele tem muita coisa de real, mas que faz com que as pessoas criem uma certa ilusão, sabe? Que faz com que as pessoas reajam diferente em relação a ele. Então, por exemplo, quando um texto exerce sobre as pessoas essa relação de dominação, subjugação, sem ter nada dentro da redoma, então significa que o texto exerce papel panóptico. Então ele tem uma função panóptica. Ou seja, esse texto aqui ele tem uma estrutura de dominação, ele altera lá a subjetividade da pessoa. E é aí que a gente tem que pensar, muito além das relações, mas como as relações afetam o próprio ser. Ok? Então aí nós estamos só tentando aprofundar aqui alguns conceitos. Outro conceito que a gente podia aqui pegar era o que eu trabalhei no livro, são os campos de poder, né, do Bourdieu. E eu já vou dar uma pausa daqui a pouquinho, né, para a gente comentar as questões de vocês. Bourdieu, quando ele fala dos campos de poder, quando a gente olha esse texto aqui, você vê um campo de poder muito claro nele aqui, que é o conhecimento. O conhecimento está sendo disputado. Então você tem aqui Adão e Eva, que são as pessoas, os operários, que não têm conhecimento de nada, que tem que ir lá e lavrar a terra. E Deus, dentro da narrativa, a ideia de Deus da narrativa, é aquele que detém todo o conhecimento. Então, chega a serpente, eu gosto de brincar assim, né? A serpente líder sindical, e chama... A serpente ali é o líder sindical total. Ela chama a Eva de lado e fala, Eva, a gente tem que começar uma greve aqui nesse paraíso, Eva. O Adão tá lá, ele nem presta atenção no que tá acontecendo, só trabalha na enxada o dia inteiro. E tem alguma coisa errada. Eva, mas o que tem de errado, serpente? Você não tá achando errado que só Deus tem conhecimento e vocês não podem ter conhecimento? Aí Eva, não, mas ele falou que se a gente comer, a gente morre. Aí a serpente olha para ela e fala assim, isso é só discurso, Eva. Esse é só discurso para controlar vocês. Porque ele sabe que o dia que vocês comer, vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. Então há uma disputa pelo conhecimento e quem está na relação. Então, se você pensar o campo de poder é uma região onde um determinado poder é distribuído. No caso aqui, o conhecimento. Então, você vai ter aqui, então, Deus aqui em cima e o Adão e Eva aqui embaixo.
certo? Então, eles estão disputando o poder, e a serpente surge no meio para mostrar que essa relação é injusta e precisa ser questionada. Pô, professor, você está ficando louco, hein, com essas... Gente, ó, fica tranquilo, esquece um pouco de religião agora, nós estamos pensando no texto e pensando nas teorias. Então, a análise sociológica, ela pode fazer isso. A gente pode pegar uma teoria sociológica, pegar os princípios dessa teoria e conseguir aplicar ela em qualquer discurso. Ok? Eu coloquei algumas das principais para cada um dos discursos problemáticos. Por exemplo, a gente precisa fazer uma análise estrutural, eu coloquei 3 propostas. Você pode fazer uma análise, então, percebendo hábitos, né, ainda pensando em Bourdieu. Quando Bourdieu vai falar do hábitos, o hábitos é justamente a posição que a pessoa exerce dentro do campo de poder. Então, o campo de poder, ele acomoda as pessoas numa determinada posição. Você é isso. Ele vai e mexe lá dentro da subjetividade e acomoda a pessoa dentro daquela posição. Pensando nisso, Eva e a serpente são agentes de rompimento da subjetividade. São agentes de rompimento dessa lógica de dominação. E se você pensar comigo que não é uma narrativa de Deus, mas é uma narrativa sacerdotal, que está tentando exercer controle e subjugar as mulheres, então o texto de Eva e da serpente faz muito sentido. Principalmente porque coloca a Eva como uma revolucionária, que está tentando contestar toda aquela linha de dominação que havia na época dela. E aí, então, é isso que eu tenho questionado. Por que as pessoas leem esse texto e não conseguem ver Eva como uma heroína? E nós tendemos a ver Eva como a culpada. Mas, na prática, ela está conseguindo ver um sistema opressor da mulher, está conseguindo ver um sistema opressor do direito e está questionando ele. Mas aí está a questão. O documento exerce um poder tão grande sobre o leitor que ele não reflete o que é certo e errado. Ele simplesmente lê como se fosse verdade. Ok? Então vamos parar um pouquinho para vocês, deve estar cheio de perguntas aí. Quero ver o que a Bianca tem para nós. Bianca, traz as perguntas para nós aqui e a gente já volta daqui a pouco. Opa, vamos colocar aqui. Tivemos aqui uma breve discussão nos comentários. Eu vi aqui, mas não deu para entrar. Sim, na verdade começou, né, até o senhor respondeu, não sei se o senhor quer comentar mais, do Lúcio, colocando, professor, a questão da serpente se aproximar de Eva e não de Adão, seria um retrato da sociedade machista retratada pelo autor bíblico? Legal, é o que estou falando. Perspectiva. Essa é uma perspectiva brilhante, é ótima. Tá? Agora sim, existem várias leituras. Uma leitura possível é essa. Outra leitura possível, havia o quê? Havia uma religião concorrente dos hebreus na época, que era representada pelo símbolo da serpente. O texto, na verdade, está demonizando essa outra religião. Essa é a ideia. E junto com essa religião, ele está demonizando a mulher, porque essa outra religião era uma religião feminina. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Com essa demonização da mulher e da serpente, daquela religião, como o texto ganhou um papel icônico, ele acabou influenciando toda a sociedade e atingindo muito mais mulheres do que era para ter atingido. Provavelmente até hoje, né? Até hoje, sem dúvida. Uhum. Aí a Elisângela, ela colocou aqui, que aí até discutimos nos comentários, que ela fica um pouco confusa quando o senhor diz que o texto pode ser analisado em várias perspectivas. Não teria que ser analisado teologicamente, olhando para toda a história? Sim, mas é aquilo que eu estou falando, depende de cada área, o que cada pessoa olha. Por exemplo, um teólogo, ele vai olhar a doutrina. Mas um sociólogo, ele vai olhar a relação sociológica. O filósofo, ele vai olhar o conceito. A ideia é essa, que cada um vai olhar aquilo no que ele está focado. Entende? Pensa no prisma. Ou pensamos na teoria de Euclides, que eu falei na última aula. Né? Um ponto pode ser atravessado por infinitas retas. Então, existem várias perspectivas que você pode abordar qualquer coisa. Tá aqui um texto bíblico, mas eu fiz de propósito, porque eu quero provocar, entendeu? Senão a gente não pensa. Mas podia ser um gibi da Turma da Mônica, entendeu? Podia ser o jornal do domingo de manhã, podia ser as palavras do presidente. Mas é que a palavra do presidente é muito fácil, todo mundo critica. Eu preciso criticar alguma coisa que mexa na nossa subjetividade. Então, a ideia é você pensar como a nossa subjetividade é ou não afetada. Tá? E aí o que você está colocando? Quando você coloca não teria que ser,
Esse não teria que ser já é um limitador ideológico. Entende? É tipo a história da Eva. Você tem que. Ó, Eva, você não pode conhecer. Entendeu? Nesse caso, eu estou fazendo o papel da serpente. Você tem que conhecer sim. Pode. Ótimo, professor. E aí, dentro dessa discussão, né, das dúvidas, o Leandro, ele colocou que, comentando o texto da colega, né, da Elisângela, ele acredita que tem que ser analisado em todas as perspectivas juntas para analisar um texto bíblico, porque analisar um texto bíblico em apenas uma perspectiva compromete a compreensão do texto. As perspectivas as perspectivas têm a ver com a necessidade, gente. Entendeu? Em cada época vai ter perspectiva diferente e necessidade diferente, né? Por exemplo, se a gente for numa época, voltar uns 50 anos atrás, você tem outra perspectiva do texto. E daqui 50 anos nós vamos ter outra de novo, tá? Então essa é a questão. A perspectiva, ela tem a ver com a necessidade. Como assim, professor? Eu só olho o que me interessa. Pode falar o que for, gente, não tem jeito. A gente olha o que interessa. Você está andando na feira, tem coisa que chama atenção. Tem gente que gosta de chuchu. Ele vai falar, nossa, que chuchu bonito. Mas tem gente que vai passar e não vai passar longe do chuchu. Entendeu? Então, a percepção por isso, existem artigos diferentes, propostas diferentes, interpretações diferentes. Por quê? Porque existem pessoas que tiveram contextos e subjetividades diferentes, que fazem com que elas olhem diferente. Agora, o que não pode é pegar uma ideia particular minha e impor sobre os outros. Aí nós estamos em outra coisa, aí nós fomos para uma ditadura, ok? Não é isso. A ideia é olhar e perceber as diferenças. Análise sociológica, ela vai ler a partir da diversidade que a sociologia propõe. Então, quanto mais diversa for a sociedade, maior será o número de interpretações que você vai ter para qualquer discurso, textual ou oral. Ótimo, professor. E aí aqui a Cíntia colocou, né, para Elisângela, né, que é interessante a colocação porque ela não consegue não relacionar textos bíblicos com a realidade, com as questões sociais, ou seja, trazer para a realidade. Ela ainda concluiu aqui em outro comentário que sobre essa narrativa, até hoje nas catequeses, é sempre essa visão de a Eva induzir Adão a comer do fruto, por incentivo da serpente. O senhor quer colocar alguma coisa sobre isso, professor? Não, o que ela está falando tá certinho. Ainda existem essas leituras. A questão é como nós vamos lidar com elas hoje, né? Será que compete? Aí o que eu pontuo? Uma coisa é a igreja, né? As religiões. Elas têm confissões de fé, então elas não têm caráter científico. Então, como é confissão de fé, então não há espaço. Você vai chegar na igreja e falar, não, mas isso aí está errado, porque isso aí não, a ciência não comprova. Não. Você está com o discurso certo no lugar errado. Né? Então, se chegar isso na igreja, eles vão abrir a porta e falar assim, muito obrigado, mas você já não é mais bem-vindo aqui. Né? Então, porque justamente as pessoas estão, às vezes, procurando um refúgio. Talvez a pergunta seja por que esse refúgio tem que ser nesse caminho, né? Não pode ser em outro caminho. E aquilo que nós estamos tentando pontuar aqui, porque de tanta coisa que a gente só observa a coisa ruim. Né? Talvez seja uma herança do colonizador sobre nós, pode ser, né? Mas por que a gente só observa coisa ruim e não observa coisa boa, né? Poxa, eu acho que a Eva ia ali ter um discurso próprio, sabe, e ter um pensamento crítico. A Eva, para mim, ela é a mãe do pensamento crítico ali, né? Ter um pensamento crítico, questionar o imaginário de Deus da sua época, aceitar e perceber a possibilidade de um mundo diferente. Pô, a Eva, para mim, ó, é outra mentalidade. Posso ser um pecador, né? Mas todos já somos, né? Professor, se o senhor quiser avançando, né? Legal. Encerramos aqui nos comentários, já quiser preparando aí. Temos uns minutinhos extras, mas pode ir concluindo até. Isso. Exatamente. Aqui eu já vou para o finalzinho mesmo. Ok, então vamos voltar aqui para nosso quadro, né? E começar a fechar, né? O que fecha aqui esse discurso é que todo esse discurso ele tem longa duração. Como assim longa duração, professor? Isso é a maior prova de que é estrutural.
A maior prova disso que é estrutural é que a mesma coisa vem se repetindo em locais diferentes, épocas diferentes, com pessoas e culturas diferentes. Então mostra que existe uma estrutura por trás, amparando essa ideologia e a continuidade dessa ideologia, ok? Então vamos lá. Para a gente construir um mundo diferente, que tem um olhar diferente sobre a mulher, a gente tem que mexer nessa estrutura aqui, ó. Falamos igual Marx agora, correto? A gente vai ter que mexer na superestrutura, lá onde a ideologia é construída. Então, aqui a colocação da colega que falou aí sobre as catequeses, seria a necessidade de repensar, talvez, esses discursos, para que lá na superestrutura, na formação ideológica, a gente pudesse ter um discurso diferente. Né? Talvez um discurso que não desvalorizasse e visse só a culpa, mas um discurso que valorizasse e que aprendesse a questionar aquilo que muitas vezes é violência. Tá? Seguindo então aqui para o fim, né? Mas eu já falei bastante, das disputas de classe. Os pressupostos econômicos, isso é legal, você acha isso também na narrativa, tá? Mas como, professor, tem pressuposto econômico aí? Tem, tá? O pressuposto econômico, ele vai estar onde, né? Você vai ver, por exemplo, que eles estavam cuidando do jardim, tá? Deixa eu só passar aqui para mim também, aqui, ó. Eles tinham toda uma leitura deles ali, cuidando do jardim. Tem toda uma leitura de prosperidade por trás do texto, né? Se eles obedecessem, eles teriam ali todo aquele respaldo do jardim, mas na desobediência eles são expulsos do jardim e eles perdem toda aquela ideia de prosperidade. Isso está muito presente dentro do pensamento teológico, né, daquela época, mas isso daí é uma coisa que eu quero que vocês da sociologia principalmente pensem. No mundo antigo não existe teológico. O problema é que a gente pensa como se fossem pensamento cartesiano, como se a teologia fosse uma dimensão separada da sociedade. Não. O mundo antigo, principalmente esse mundo aí pré-cartesiano, tá? Ele é bem misto, é uma coisa só. Religião e sociedade é uma coisa só. É a nossa cabeça que pensa que é separado religião da sociedade. Então, quando eles estão fazendo teologia, eles estão fazendo sociedade. Platão, né, até que eu abordei com vocês na filosofia, Platão fala isso muito claro, né, ele vai entender que os teólogos são os formadores de cidade. Ele percebe que não há separação entre esse tipo de pensamento. Eles estão amarrados. Teologia e sociologia não eram coisas separadas. Foi depois o cartesianismo que promoveu isso. Tá? Então, a gente tem que sempre voltar a conectar. Então, quando eles estão falando lá, veja só, que ele está falando de religião, mas ao mesmo tempo ele está falando de trabalho com suor, ele está falando de controle, ó, você vai obedecer ao seu marido, o texto está falando de controle de recurso, agora vocês vão ser expulsos do paraíso, vocês não vão ter mais direito de acesso a determinada coisa, o texto está falando sobre propriedade, quem tem direito à terra e quem não tem direito à terra. Pô, professor, você está no centro da sociologia? Tá. Você percebe que é um texto legitimatório. Por exemplo, quando o povo volta do exílio, eles vão encontrar no texto o amparo legal para dizer que eles são descendentes dos proprietários da terra. E essa briga tá lá, ó, nós vimos, guerra estourou lá, não tem nem um mês, de novo, por causa dessa posse da terra, dessa mesma terra e desse mesmo problema, e por causa dessa mesma legitimação ideológica. Enquanto essa legitimação ideológica não for refeita na superestrutura, a infraestrutura vai continuar tendo bombardeio, vai continuar tendo violência, segregação racial monstruosa, que eu fui lá e eu nunca vi tanta violência como eu vi em Israel, em termos de segregação racial. Eu tive na fronteira com Gaza e eu vi uma bateria antimíssel monstruosa do lado de Israel, e do lado da Palestina é vergonhoso, tá? Parecia que era um gigante com tanque de guerra contra um menino com estilingue, né? Então quando você olha aqui, você fala, meu Deus, que diferença monstruosa, né? Então, quando você vê os detalhes da guerra, você vê bem isso, né? Os palestinos atacam Israel, morrem 8 pessoas, Israel faz um ataque, morre 200, 300, 400, porque realmente, mas nessa não é a maior violência. A maior violência é a segregação toda que tem acontecido naquele local. Segregação que tira emprego, eles têm pouca infraestrutura, pouca escola, é uma monstruosidade. Mas tudo legitimado por superestrutura, que fica sendo apoiada em discursos no mundo inteiro. Então, é isso que a gente tem que começar a ler e pensar como as nossas grandes narrativas
que estão na superestrutura ainda continuam legitimando violência, estrutura de exploração, estrutura de violação de direitos, direito à propriedade de minorias, tudo legitimado por discurso. Ok. E aí, para encerrar, eu deixar uma provocação para vocês. Né? A provocação é um texto aí político, para não passar em branco, né? A extrema-direita brasileira fica aterrorizada aterrorizando sua base com a história da ameaça comunista, né? Representada pelo marxismo cultural. Mas se você não vive da exploração dos trabalhadores, não há razão para ter medo de Karl Marx e seus amigos. Eu fico brincando que eu tenho muita gente que tem marxofobia, né? Então tem um povo que tem um medo de Marx que eu nunca vi. Então a questão assim é não ter medo de Marx, sabe? Não ter medo de pensar, não ter medo de ler, não ter medo de questionar, né? Então a ideia é estar aberto a perceber as diferenças, a perceber as opiniões críticas, a perceber os conceitos e principalmente as relações que estão amarrando os conceitos e como essas amarras acontecem. Então, assim, o que eu passei no livro para vocês aí são chaves de leitura. Algumas dicas para quando você pegar um livro e conseguir fazer a crítica, fazer uma crítica sociológica. É claro, é só uma introdução. Você tem que aprofundar ainda. E a dica é, quanto mais você aprofundar nesses autores que são apresentados, melhor você vai conseguir fazer sua análise. Melhor você vai conseguir fazer a crítica dos seus textos e daqui para frente. Uma coisa que eu até respondi para alguns colegas de vocês que fizeram o trabalho, um bom texto crítico é a base de uma monografia, é a base principal de um artigo científico, tá? E esse é o caminho, principalmente para quem quer seguir o senso acadêmico. Ok, gente? Mais alguém, Bianca? Mais alguma questão para nós compartilharmos? Sim, eu já ia falar isso, que aproveitar que a nossa última aula, o Denilson, ele colocou aqui uma questão. A mulher cristã se volta contra a própria mulher, Eva, por conta da fé cristã? Ou por falta, né, da reflexão sociológica? Olha, a pergunta é boa, né? A pergunta é boa porque, na prática, eu acho que a resposta é um pouco dos dois, tá? Primeiro porque tem-se uma ideia errada do que é fé cristã. Uma ideia muito errada do que é fé cristã. E segundo, porque não há reflexão sociológica. Se você for ler os evangelhos são uma análise sociológica fantástica da época, né? O problema é que as pessoas querem ler ele dogmaticamente, né, sem perceber o que estava acontecendo com as pessoas ali, né? Querem esconder. Mas isso, gente, é discurso da superestrutura. Discurso da superestrutura é fazer você ler a realidade sem perceber o que está acontecendo. Então a pessoa está morrendo ali, criança está morrendo de fome, o outro está morrendo na rua sem ter trabalho, mas o discurso da superestrutura é, não, a cidade está crescendo, está bonita, as pessoas têm emprego, nós estamos vencendo o Covid, está morrendo gente adoidada, nós estamos vencendo o Covid. Isso que é importante. Gente, isso é de superestrutura total. A gente tem que aprender a ler isso daí e perceber a diferença entre o discurso da superestrutura e o que está acontecendo na realidade. Então, o problema aí, muito do problema da violência contra a mulher é isso. Há um discurso na superestrutura e há o que está acontecendo na realidade. O problema é que hoje, essa violência está enraizada na subjetividade, onde o homem, e a maioria dos casos é assim, se sente no direito de exercer o poder, controle e violência contra a mulher. E textos assim legitimam isso. Ok? Se sente no direito e ainda é legitimado pelo sagrado. Esse que é o grande problema. Então, essa legitimação tem que ser contestada. Desculpe aí os teólogos, meus amigos, eu tenho muita gente teóloga que fica bravo comigo, mas a gente tem que contestar aquilo que tem que ser contestado. Tanto porque o próprio Evangelho já fez isso. Ótimo, professor. E aí, a hora que o senhor comentou, né, sobre a situação de Israel, o Lúcio, ele está perguntando se o Hamas está localizado em território palestino. Olha, a localização deles é uma coisa que eu não sei te dizer bem não, tá? Eu conversei com o pessoal lá, né, e eles apontaram, assim, que existem alguns túneis subterrâneos, tal, mas são grupos radicais, né? Não é nem a maioria. O problema é que quando acontecem esses ataques, mataram um líder, mas para matar um líder ele mata 200, 300, 400 civis, né? Então esse que é o grande problema. Uhum. Ótimo, professor. Estamos aqui, demos quase 1 hora já.
Então, fica aqui o meu agradecimento, né, à aula de hoje, aos esclarecimentos, né, pessoal, aquele lembrete, né, atividade 1 se encerra amanhã, vamos lá nos atentar, qualquer coisa, mande perguntas, fale com o mediador, e fica aqui nosso agradecimento ao professor Eduardo, e na semana que vem nos encontramos novamente, né? Ok. Obrigada, pessoal, uma boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite a todos e todas, boa noite, Bianca. Tchau, tchau, gente. Boa noite, tchau.